Louvado seja Deus. Os irmãos gostam de Bíblia? Os irmãos gostam da palavra de Deus? Então nós vamos hoje entrar num título muito importante, amém? A palavra hoje, irmãos, é o santo e juízo de Deus, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Vamos começar essa live para a honra e para a glória do Senhor. Alva sejam as tuas vestes quando Jesus voltar. Alva esteja as suas vestes se você tiver que partir. Agora, antes da volta de Jesus. Ele pode voltar para você hoje. Então esteja preparado. Peça perdão dos seus pecados. Se arrependa. Se humilha. Coloca sua boca no pó. Porque talvez haja esperança. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmã Eliana de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, minha querida. Glória a Deus. Então irmãos, Salmos, ou seja, perdão, binário número 39 da harpa cristã, amém? Alvo mais que a neve. Então as nossas vestes, ela tem que estar mais alva do que a neve, amém? As nossas vestes, ela tem que ser brancas. Aljas sejam as tuas vestes o tempo todo, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, por meio do que as nossas almas, a nossa alma tem que estar alva como a neve. Só existe um caminho, só existe uma fonte. E essa fonte é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é como se fosse uma água. É como se fosse uma água que purifica o nosso coração, purifica o nosso espírito. Amém? E o núcleo, o centro da nossa purificação, ela é a nossa mente, né? Nossa mente. Se a sua mente está fraca, se a sua mente está poluída, se ela está obscurecida, amém? Por meio da televisão, das distrações da internet, das distrações da televisão, das distrações deste mundo, né? Não digo que um passeio num lugar, por exemplo, bonito, vai fazer mal para você. Não é isso. Mas depende com que intenção você vai para esse lugar. E você pode ir, por exemplo, numa cachoeira. Você pode ir, por exemplo, num parque de diversão. Você pode ir numa quermesse. Você pode ir em qualquer lugar que você queira passear, se distrair. Porém, com que espírito que você vai? Qual é a sua intenção? É isso que eu estou querendo dizer para você. É isso que o Senhor pergunta neste momento para mim e para você. Com que intenção você vai? Será que você vai com uma intenção de arrumar um namorado? Né? Quando eu falo arrumar um namorado, eu estou querendo dizer, eu estou falando também com homem e com mulher. Estou querendo dizer os dois. E independentemente da idade também. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos buscar essas coisas. Alva seja as tuas vestes o tempo todo. Então é possível você se divertir sem você se contaminar. Desde que você ore a Deus e vá na direção de Deus. Porque se você for na direção de Deus, Deus ele até vai preparar uma pessoa para você evangelizar.
E além de você se divertir, você vai evangelizar e ainda vai estar deixando a sua coroa mais bonita lá na glória. Porque aí vai uma pedrinha na sua coroa. O seu espaço lá no céu, ele vai receber uma mobília. Ele vai receber uma mobília. Bem, é o galardão. Então é possível sim. Não é pecado você se divertir. Desde que você vá com um pensamento bom. Desde que você vá com o pensamento voltado para Deus. Então, é possível você fazer uma viagem, se divertir, sem pecar, é possível. Amém? Só depende do seu propósito. Qual é o propósito que você tem com Deus? Você está me compreendendo? Porque é o que eu disse agora há pouco. Se você vai para uma quermesse, por exemplo, tem crente que diz que é pecado. Né? A Bíblia diz que não é. Ok? A Bíblia diz que não é. Porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, amém? Que se você for convidado para ir almoçar ou jantar ou ir para uma festa de algum ímpio, ele diz para você comer de tudo, sem questionar nada. Porque através da oração, você santifica o alimento. Você tem o Espírito Santo, irmã. Você tem o Espírito Santo, irmão. Então, quando você ora o alimento ele é santificado, ele é purificado. Então, é a mesma coisa. Você vai numa quermesse, por exemplo, numa festa junina. Amém? A maioria das pessoas que está lá, elas não têm entendimento. Elas não têm visão disso. Amém? Mas você pode ir numa festa junina, amém? Para se distrair, porém com o propósito de Deus. Ok? Você pode ir, não tem problema nenhum. Porém, você vai. Você vai, mas você vai naquele pensamento. Você vai naquele propósito. Amém? Ah, Deus, prepara uma pessoa para que eu possa evangelizar. Não custa nada, irmão. Amém? Não custa nada. Você pode muito bem fazer com que o Senhor se agrade de você. Certo? Mas a partir do momento que você vai em uma casa e a pessoa chega para você e ela diz: olha, essa comida aqui, ela foi consagrada aos ídolos. Ela foi consagrada a uma santa. Essa comida ela foi consagrada a um santo. Aí o que, que a Bíblia diz? Aí não comais. Não comais. Porque nem pela sua oração ela será santificada. Amém? Então não coma. Porque a Bíblia diz que é para não comer. Amém? Pai do Senhor, evangelista Danilo, a paz do Senhor, irmã Marlene Tita. Tudo bem com a irmã? A irmã está com saúde? Que Deus abençoe a irmã, viu? Glória a Deus. Fico muito contente que a irmã esteja aqui hoje, nessa live ao vivo. Amém? É por Deus mesmo, tá? Deus, irmã, Ele vai te visitar aí hoje, só crê? Deus, Ele vai te visitar através dessa palavra poderosa que o Senhor está ministrando aqui no meu coração. O Senhor vai te visitar, o Senhor vai fortalecer a tua vida espiritual hoje, irmã. Marlene Tita. Fica com a paz de Deus aí, minha querida. Fica até o fim, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor. Irmão Salatiel Filho. Deus abençoe, irmão. Então é isso, gente.
você foi convidado por um ímpio para ir almoçar na casa dele ou na casa dela, se você tiver a fim de ir, não tem problema nenhum, não é pecado. Vai lá, se comporta como cristão, amém? Mas na hora do alimento, na hora de um copo d'água, na hora de um copo de suco, te oferecer antes da refeição e durante a refeição, sempre faça uma oração, sempre apresenta ao Senhor, né? Porque a gente não sabe qual é o propósito daquela água ou daquele suco antes da refeição. A gente não sabe aqui está sendo oferecida aquela refeição. Então a Bíblia diz: orai por tudo, em nome de Jesus, porque através da oração, o alimento que você está ingerindo é santificado. Amém? Então, sempre ore antes, quando você for na casa de alguém. Sempre ore antes de você colocar alguma coisa na boca. Um alimento, um refrigerante, seja lá o que for. Ore antes, fala. Apresenta a Deus, fala: Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus, porque pela tua palavra e pela tua oração, esse alimento agora seja santificado. Aí você pode comer, beber, certo? Beber um refrigerante, uma água, não cachaça, né? Não vinho, né? Fermentado, né? Suco de uva pode, tá? Cachaça não. Nem que seja uma dosinha assim. Não pode, é pecado, tá? Um suco de uva natural? Pode. Um refrigerante? Pode. Menos cachaça. Certo? Então, qualquer alimento saudável que te derem, você ora. Porque através da oração esse alimento vai ser santificado. Amém? Você vai numa quermesse, vai numa festa junina, coisa parecida, tem crente que fala que é pecado, mas depende do propósito. Você é uma serva de Deus? Você é um servo de Deus? Então você já ora antes, fala: ó Senhor, o que eu comer, o que eu ingerir, que o Senhor já abençoe. Porque quando chegar lá, eu só vou fazer assim para não pegar muito mal. Eu só vou levantar o alimento assim e eu creio que o Senhor já vai consagrar. Aí você come tranquilo, sem problema nenhum. Porque é apenas um alimento, amém? Que está sendo santificado e na festa junina, na verdade, nas festas juninas, nada é oferecido a demônios, porque em festa junina trabalha crente, trabalha todo tipo de gente. Entendeu? Isso é um ritual, é uma cultura. Uma festa junina não é, por exemplo, como você ir num terreiro de macumba. É completamente diferente. Tá certo? Porque eu falo isso porque eu frequentei muita festa junina. Muitas festas juninas. Entendeu? Então eu sei como que funciona. Pelo menos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Nada é oferecido a demônio. Amém? Se tiver algum ritual diferente, é o que eu falei. Você é fiel? Você é fiel à palavra de Deus? Então você vai orar e pronto. Mas, no entanto, você tem que ter aquele propósito. Amém? Você tem que estar com o propósito de falar de Jesus. Amém? Ficar sempre na expectativa, porque com certeza no meio daquela multidão vai ter sempre alguém com o coração precisando de uma palavra sua. Olha, homem, jovem, mulher, senhor, senhora, seja lá quem for. Jesus te ama. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Jesus, ele quer salvar a tua alma. Amém? Sempre fale de Jesus, fala da palavra de Deus. Nem que você fale essas frases, mas essas frases, irmão, ela é poderosa. Ela é poderosa. Amém? Então é isso. Amém? Se divertir, você ir em algum lugar, desde que você vá vigiando. Né? E que você ande nesses lugares preparada, como se fosse o último dia da sua vida. Porque você não sabe o que pode acontecer lá. Ok? Você não sabe. E se Jesus vir para você ali naquele momento? Acontece alguma coisa? Deus livre, Deus guarde, mas acontece um derrame.
um ataque cardíaco, ou de repente tem um tiroteio lá, através de uma bala perdida pega em você, em um lugar fatal. E aí? Você está preparado, irmão? Você está preparado, irmã, para encontrar com o Senhor? Esse é o mistério, entendeu? Então nós temos que estar sempre atentos. Você vai se divertir, você vai na casa de algum irmão, de alguma irmã, você vai na casa de algum ímpio, você recebeu um convite para ir jantar lá, para ir almoçar lá, tá bom, pode ir, mas vá preparado, vá preparada, e sempre ore antes, e ore durante a refeição também, amém? E esteja sempre pronto para falar da salvação que há em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso aí, tá? Essa é uma rápida prévia, amém? Antes da gente entrar na palavra. Amém? Para quem está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, irmã Luciana Matos, da Silva. E o assunto hoje vai ser o santo e juízo de Deus. Amém? Nós vamos pregar sobre isso hoje. Os irmãos fiquem firmes aí, porque a palavra vai ser poderosa. Amém? Vamos louvar o Senhor aqui com o hino da harpa cristã, mais uma vez, de número 39. Amém? Porque esse hino aqui vai falar comigo, vai falar contigo. Esse hino aqui eu costumo louvar ele 2, 3, 4 vezes, eu não enjoo. Esse hino aqui ele é muito bonito. E quando eu estou louvando, o Espírito Santo fala muito no meu coração. Amém? Presta bem atenção na letra. Porque Deus vai te fortalecer através desse hino. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Alvo mais que a neve. A neve, irmãos, como nós sabemos, a neve ela é branca, né? Ela é bem branca. É bem clarinha. Amém? Assim, a Bíblia diz que nós temos que ser mais branco do que a neve. Olha o que o hino diz aqui também. O nome do hino é Alvo mais que a neve. Quer dizer, branco mais que a neve. Seja branca as tuas vestes, seja branca as minhas vestes. Sejamos embranquecidos e purificados pelo sangue do Senhor Jesus. E como que isto acontece? Como que isto flui? Como que isto se realiza na nossa vida? É pela fé. Amém? A irmã, o irmão que está aqui, assim como eu também, nós estamos na presença de Deus. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Amém? Temos 5 pessoas hoje aqui. Se Jesus está no meio de 2, até de 2 e de 3, você imagina no meio de 6. 5 com os irmãos e 1 comigo. Jesus está aqui, irmãos. Amém? Se os irmãos estão aqui, é porque os irmãos são da verdade. Amém? As pessoas que não gostam da verdade, irmão, eles não gostam de me ouvir. Não gostam. Alguns irmãos aqui já me conhecem, né? Vocês podem ver as outras lives que eu faço. Amém? Eu não... O Senhor, irmãos, ele não me deu o evangelho de prosperidade. O Senhor me deu um evangelho de arrependimento. Um evangelho de seguir o Cordeiro. É esse evangelho que o Espírito Santo me ensinou. Então, eu não conheço outro atalho. Eu não conheço outro caminho mais eficiente do que esse que Deus me mostrou. Em 1998. O Senhor me mostrou, irmãos,
o caminho apertado. O Senhor me mostrou a porta apertada, a porta estreita. Foi esse evangelho que Jesus me mostrou. Amém? Para mim entrar por essa porta, eu tive que deixar um monte de bagagens, irmãos. Um monte. Amém? Eu tive que abandonar palavrão. Eu era um boca suja. Falava palavrão. Eu era fanático por time de futebol. Eu era fanático. Eu até brigava, xingava, falava palavrão se alguém ofendia o meu time, se alguém falava do meu time. Eu era ignorante. Amém? Eu não podia ver uma mulher ou uma moça, né? Porque já até os 27 anos eu era jovem, né? Eu aceitei Jesus com 28 anos. Mas até os 27 anos eu era jovem. E eu com 27 anos, eu tinha aparência de 20, 19. Então, as moças novinhas, tudo na gíria lá do mundo, né? Pagava um sapo para mim, entendeu? Eu fazia musculação, né? Pesava quase 70 quilos, certo? Eu tinha a mão fina, né? Minha mão sempre foi fina mesmo, tal. Mas eu cheguei a fazer musculação uma vez. E o meu cabelo era comprido. Tinha o cabelo comprido. E fazia musculação, né? Não era assim fortão, né, irmão? Mas cheguei a pesar quase, mais ou menos uns 70, quase 70 quilos, né? Para muita gente isso é magro, né? Mas para mim, eu me considerava fortão, entendeu? Mas eu naquele pique, né? Jovem, fazendo musculação, com 27, 26 anos, com a aparência de 19, né? Aonde eu ia, sempre tinha uma moça bonita, uma mulher bonita, sempre pagando o sapo para mim. E aí eu chegava junto e catava. E saía. Ficava. Depois não via mais. Como eu namorava um mês, 2, 3 meses. Mas elas já via logo qual que era a minha, pulava fora. Entendeu? Então, eu tinha esse ditado, né? Caiu na rede é peixe. Mas eu era orgulhoso. Era só mulher bonita. Era só moça bonita. Eu era frescão mesmo. E eu tinha isso comigo. Caiu na rede é peixe. E aí era bonita, deu mole, eu chegava junto mesmo, irmão. Eu era assim, entendeu? Até Jesus se revelar para mim. Já conhecia Jesus, já conhecia a Bíblia. Já tinha um curso bíblico que eu fiz quando eu tinha 12 anos de idade. Tá certo? Então já tinha uma noção do que era o Evangelho. Já sabia que Jesus era o caminho. Só que o encontro com Jesus, a minha fé ela brotou para valer, foi só em 1998. E ali, irmão, eu tive que abandonar 2 namoradas. Ou seja, 2 paqueras. Né? Eu ficava com uma em um bairro, e em outro bairro eu ficava com outra. Eu tive que abandonar as 2 por causa de Jesus. E abandonei. Abandonei as 2 paqueras que eu tinha e que eram bonitas. Abandonei a cerveja, que eu era um beberrão de cerveja. Abandonei a cerveja. Abandonei a mentira. Eu era um baita de um mentiroso. Porque para ter 2 paqueras, 2 moças bonitas, tem que ser mentiroso, né? Verdadeiro que não pode ser. Então eu era mentiroso mesmo. Para ter 2 namoradas, 2 paqueras, eu tinha que mentir muito. E tinha que ter uma boa lábia, viu? Tinha que ter uma boa lábia. E tinha.
O diabo me dava essa lábia. Ele me dava. Porque ele queria me levar para o inferno. Entendeu? Então, nesse processo todo, eu abandonei as minhas 2 paqueras que eu tinha. Tive que abandonar a mentira, abandonar a cerveja e abandonar o palavrão. Esses eram os meus 4 pecados que estavam me levando para o inferno. Tá certo? Porque Jesus me revelou a porta estreita. Amém? Jesus me revelou a porta estreita. E de lá para cá, fora isso, eu já abandonei muitas outras coisas também. Amém? Porque eu era assim. Dessa maneira. Só que se eu for contar a lista de outros pecados, aí vai longe, né? Porque a gente peca muito mais. Estamos num corpo que é um corpo de pecado. Nossa carne. Por isso que, irmãos, a gente tem que dar valor para a nossa fé. Porque quando a fé brotou na gente, a gente tem que alimentar ela sempre. E com o que você alimenta a sua fé? Ouvindo a mensagem de quem prega o verdadeiro evangelho. Então, vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão ouvindo essa live por acaso. Essa live, ela não foi feita para a multidão. As minhas lives, elas foram feitas para escolhidos. Para gente que gosta de ouvir a verdade. Certo? Então, a maioria que passa por aqui não fica até o final. Porque não gosta da verdade. Porque eu começo a live com a verdade, eu vou até o fim dela com verdade. Já fiz live aqui de mais de 2 horas de duração. Está aí na minha página. Você pode ir lá, clicar no botãozinho lá e assistir ela. Você vai ver que é verdade do começo até o fim. Qualquer live. Eu tenho um canal também no YouTube, chamado Sustentáculo da Verdadeira Fé. Amém? Lá vocês vão ver de tudo. Vocês vão ver ensinamento da palavra de Deus. Vocês vão ver os sonhos que Deus me dá. Eu posto tudo lá. Visão, arrebatamento. O Senhor me mostrou, irmãos, o arrebatamento da igreja. Esse vídeo está postado lá. O Senhor me mostrou um asteroide que está vindo da parte de Deus, que vai atingir uma cidade. Esse vídeo está lá. O Senhor me mostrou vários tsunamis invadindo aqui a nossa baixada. Esse vídeo está lá também. O Senhor me mostrou a 2ª trombeta do Apocalipse em 3 sonhos. Esse vídeo também está lá. Então, meu canal, ele tem comida para alimentar todo tipo de fé. Amém? Porque as minhas visões e sonhos que o Senhor me dá são coisas de Deus, vem de Deus, é coisa verdadeira. Então, nutre a fé de qualquer um. Seja grande, seja pequeno. Então, entra no meu canal lá, que você não vai se arrepender. Assiste os meus vídeos lá. Amém? Porque eu pago o preço, irmão. Eu pago o preço. Tá? Porque o caminho ele é apertado e a porta ela é estreita. E por esse caminho, por essa porta eu entrei em 1998 e nunca mais saí. Nunca desviei. Nunca. Certo? Fiquei sempre firme no propósito. A minha chamada foi de passos e pegadas evangelísticas, proféticas e apostólicas. Amém? Então, eu faço um pouco de cada. Amém? Eu faço o evangelismo, eu anuncio a palavra de Deus como profeta também, quando o Senhor assim permite, certo? E faço obras de apóstolo também, assim quando o Senhor permite. É tudo pela unção e direção do Espírito Santo. Porque eu pago um preço. Eu paguei um preço e continuo pagando. Eu continuo nessa porta, eu continuo nesse caminho. Por isso, irmãos, eu posso admoestar, eu posso exortar qualquer um. Amém? Porque eu prego o que vivo e vivo o que prego. Aleluia. Glória a Deus. Então, seja alva as tuas vestes, do começo ao fim. Porque você nunca vai saber
a hora que você vai partir. Mas você pode perguntar assim, poxa, mas eu tenho promessa de Deus para se cumprir na minha vida. Eu tenho promessas de Deus para se cumprir na minha vida. Eu não posso morrer. Você sabe? Você não sabe. Né? Você vê que Deus não tinha promessa sobre o povo judeu lá na antiga aliança, principalmente quando Deus tirou ele do Egito e levou eles para o deserto, para depois eles alcançarem a promessa. Você vê que a maioria não alcançou a promessa. E o pior, morreram nos seus pecados. Morreram nos seus pecados, o que é pior. Então, irmãos, você é filho da promessa? Você é filho da promessa? Então, como diz o hino aqui, da harpa cristã. Amém? Seja alvas suas vestes, seja branca as suas vestes, em todo o tempo. Porque se Deus falar é agora, amém? Que você esteja preparado. Porque se você estiver no pecado, se a sua alma estiver manchada, é complicado, irmãos. É complicado você subir. E aí, como que você vai querer entrar no céu, na marra? Se as suas vestes elas estiverem sujas. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é muito grave. Você tem que se conscientizar. Você tem que acordar. Você tem que se despertar. Urgente. Urgente. Qual é o seu pecado, irmão? Qual é o seu pecado, irmã? Qual é o meu pecado também? Vamos abrir o olho. E vamos colocar a nossa boca no pó. Amém? Porque algo mais que a neve tem que ser a nossa alma. Branca, purificada. Pelo sangue do Cordeiro, como diz o hino aqui. Amém? E só tem uma maneira. Só tem um jeito da sua alma ser purificada. É através da oração, do arrependimento. Mas eu vou explicar uma coisa aqui, porque eu sei que tem irmãos que entendem isso, mas tem irmãs que não entendem, tem irmãos que não entendem também. A oração do arrependimento é a oração da confissão. Isso é só você e Deus. O pastor não pode fazer isso por você. O profeta não pode fazer isso por você. O evangelista não pode fazer isso por você. Nem o pastor, nem o evangelista, nem o profeta, nem o apóstolo. Essa oração é individual e é particular. Eu, apóstolo Sidney, eu posso até orar por você, mas eu não posso perdoar os seus pecados. Não posso. Isso aí é uma experiência, é uma individualidade, é uma particularidade entre o crente e Deus. É na hora que não tiver ninguém na sua casa, é na hora que você estiver num lugar assim, deserto, lugar que não tiver ninguém. É nessa hora que você tem que dobrar o seu joelho, ou então fechar os seus olhos, esquecer de tudo, elevar os seus pensamentos, o seu coração diante de Deus, e ali você clamar, você orar, você falar com Deus. Eu vou dar um modelo aqui, tá? Mas na hora você vai ter inspiração do próprio Espírito Santo. Como diz lá em Salmos capítulo 81, né? Abre bem a tua boca e eu te encherei. Amém? Nessa hora você abre a sua boca. Dá glória a Deus, aleluia, e fala, olha, Senhor, eu estou aqui agora,
Essa é apenas uma oração modelo, amém? Só para você ter uma ideia. Senhor, eis aqui está o teu servo, a tua serva, Senhor. Esse miserável pecador, essa miserável pecadora. Senhor, na verdade, eu na carne eu não passo de um verme, Senhor. Eu na carne eu não presto, Senhor. Eu na carne eu sou uma sem vergonha, Senhor. Eu na carne eu sou um sem vergonha, Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. E aí os pecados que você lembra, você confessa. Até o mais recente, o da semana passada, você confessa. E aí aqueles que você não lembra, Senhor, eu tenho tanto pecado que eu pratiquei, Senhor, que eu não lembro agora, mas me perdoa, Senhor. Apaga os meus pecados agora aí no céu. Purifica a minha alma, Senhor. Tenha misericórdia. O sangue do Senhor Jesus tem poder. Amém? E por aí vai, irmãos. Isso é apenas um modelo de oração, tá? Mas isso é uma coisa que Deus vai te dar muito mais profundidade. E quanto mais você faz essa oração, mais o Espírito Santo vai fazendo você se humilhar. Amém? Até você não encontrar mais palavras. Essa oração pode durar 5 minutos, pode durar meia hora, pode durar até 2 horas. Eu não sei como que está a sua vida com Deus. Amém? Então, é um algo que vai vir do Espírito Santo. Você apenas vai dar lugar e vai abrir a boca. E Deus ele vai encher. Como diz lá em Salmo 81. Amém? E ali vai embora. Você joga a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Se tiver a oitava, joga a oitava marcha também. E ali põe a boca no pó e clama a Deus e se humilha até você esgotar todas as suas palavras, toda a inspiração que Deus te dá. Amém? Aí você vai sair renovado, você vai sair renovado, justificado, justificada. Dali, se acontecer qualquer coisa, você está na glória, porque você se humilhou. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Então é isso. Quer estar algo como a neve? Então, faça a oração do arrependimento. Faça a oração do arrependimento, que é confessar os seus pecados. Pedir perdão, se humilhar, reconhecer realmente que é pecadora, que é pecador. É isso que vai agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Romanos 6, se não me falha a memória, Romanos 6, capítulo 23. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Deixa eu só confirmar aqui, amém? Glória a Deus. Romanos 6, 23. Diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então é isso, irmãos. Amém? Confessa os seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Confessa através do arrependimento, da confissão. Amém? Depois os irmãos assistem essa live novamente e pegam o modelo da oração que eu fiz aqui. Isso aqui é só estou dando uma letra. Amém? Só uma letra. Os irmãos pegar e depois aí é você e o Espírito Santo. Mas eu não posso fazer isso por você, ninguém. Isso é você com Deus. Porque só Deus pode te salvar e te perdoar. E não fui eu que cometi os seus pecados, nem o pastor, nem o apóstolo, nem o profeta. Foi você que cometeu o pecado. Então, e Jesus ele morreu por você. Então, você tem que adorar a Ele e confessar a Ele. Amém? Para Ele te perdoar. Embora a Bíblia, numa passagem lá em Tiago, também diz que a oração da fé, né,
purificará e tal, mas isso aí depende. É uma oração que é mais ou menos para quando você está enfermo. E você está enfermo por causa do pecado. Aí a Bíblia diz: procura os presbíteros da igreja, né? E a oração da fé, né? Ungindo com óleo, perdoará os teus pecados e sarará a tua enfermidade. Amém? Mas isso é uma oração à parte. A que eu estou querendo dizer aqui é a oração individual que todo crente tem que ter com Deus. É uma oração que é só você e Deus. Amém? A oração do arrependimento, da confissão. Isso é um particular, é uma oração que você tem que desenvolver diante do Senhor. Amém? Agora, quando você estiver doente, e talvez essa doença seja por causa de pecado, aí sim você procura um obreiro, um presbítero, um pastor, que aí também funciona. Mas isso aí já é outro caso. Amém? Então vamos lá. Vou louvar o Senhor mais uma vez com esse hino, amém, irmãos? Hino 39 da harpa cristã. Alvo mais que a neve. Aleluia. Glória a Deus. Tem uns irmãos novos aqui. A paz do Senhor para a irmã Francisca Silva. E a paz do Senhor para o irmão Valdemir. Paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Então vamos lá. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz,
somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém. Irmãos, agora nós vamos entrar na palavra. Amém. Nós vamos entrar na palavra do Senhor. Como os irmãos estão vendo aí na tela, por isso que dá para os irmãos ver na tela aí, né? O título da mensagem hoje vai ser O Santo e Juízo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias aí, que eu espero, amém? Eu espero. A gente acompanhar essa pregação junto. Tá? Os irmãos podem abrir no livro de Ezequiel. Amém? Os irmãos achem o livro de Ezequiel. Glória a Deus. Aleluia. Para quem não sabe, né? Os irmãos, o livro de Ezequiel está no Velho Testamento, tá? Depois de Jeremias. Amém? O livro do profeta Ezequiel fica depois do livro do profeta Jeremias. E antes do livro do profeta Daniel, tá? Fica entre Daniel e Jeremias, tá? Então os irmãos abram aí, Ezequiel, capítulo 33, tá? 33, versículo 10 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Então está aqui o título, né? O Santo e Justo Juízo de Yehoshua. Né? Yehoshua, para quem não sabe, é o nome de Deus. Tá? É o nome do Pai, aqui no Velho Testamento. Amém? Yehoshua significa Deus Salvador. Amém? E foi com este nome que Jesus veio em carne aqui na terra, para anunciar o nome do Pai, revelar o Pai nele mesmo, né? E o nome do Pai nele mesmo também, para os judeus, para os israelitas e para o mundo. Amém? Então Jesus, ele veio com o nome do Pai. E qual é o nome do Pai? Yehoshua. Amém? Porque o Pai salva. O Pai é Deus Salvador. Amém? O Pai não salvou o povo judeu da escravidão lá dos egípcios, que eles já estavam escravizados lá por 400 anos. Então, Deus Salvador, Deus salva. Então, Deus salvou os israelitas, não só dos egípcios, mas
de várias e inúmeras guerras aqui pelo Velho Testamento. Amém? Então Jesus ele veio trazer o nome do Pai, Yehoshua. Glória a Deus. Então está aqui. Vamos lá. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e pondera-lhes, considerando que estais comentando, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, como um grande peso de culpa. Estamos desfalecendo por causa de tantos erros. Como então poderemos ser salvos e viver? Então lhes orientarás, dizendo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas, sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Por que motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios: o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência. Assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Aleluia. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também, quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio: em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida, e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam: o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas, se um ímpio se desviar de sua malignidade
e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. Porém, ó casa de Israel, dizei: o caminho de Deus não é certo e direito. Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. Aleluia. Deus está falando aqui, irmãos, com a nação de Israel. Amém? Mas essa palavra, nós podemos aplicar ela para os dias de hoje. Tá certo? Nós podemos aplicá-la para os dias de hoje. Porque é a palavra de Deus. Amém? Como os irmãos viram, aqui Deus está chamando os israelitas, povo escolhido. Deus está chamando eles aqui de ímpios, de perversos. Deus está tratando com eles aqui como se eles fossem um povo estranho. Por quê? Porque eles conhecem as leis, eles têm as alianças, eles têm a palavra de Deus, conhecem a Deus, provaram o poder de Deus, conhecem o caminho que leva para o céu, mas eles estão no caminho das nações, estão praticando o que as nações praticam, estão servindo e seguindo deuses estranhos, os deuses das nações. Amém? Estão cometendo adultério atrás de adultério, prostituição atrás de prostituição, furto atrás de furto, assassinato atrás de assassinato, e por aí vai. Então Deus está tratando com a nação de Israel aqui, está chamando eles de ímpios, de perversos. Por quê? Por quê? Porque eles se apartaram das leis do Senhor. Então Deus levantou o profeta Ezequiel, né? Falou: filho do homem, se coloca de pé, porque eu quero falar contigo. E aí Deus revela todas essas barbaridades que o povo de Israel estava praticando. E ali, irmãos, Deus fala profundamente com o profeta Ezequiel: olha, diga a eles, porque eles estão pensando que os caminhos deles são justos, mas não são. Então Deus está chamando eles de ímpios, está tratando eles como se eles fossem uma outra nação praticamente, né? Chamando eles de perversos, de rebeldes, por causa dos seus pecados, certo? Antes da gente entrar nessa palavra, agora nós vamos fazer uma oração, amém? Para o Senhor vir dar o entendimento, para o Senhor vir dar a inspiração, amém? Para o Senhor falar mais profundamente, porque eu não quero falar as coisas de mim mesmo, amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui Deus falou, Deus deu o hino, através do hino Deus deu inspiração, tá certo? E agora eu li a palavra do Senhor. Agora vamos orar ao Senhor, para o Senhor revelar essa palavra mais profundamente. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador, Yehoshua Hamashia, o nosso Jesus Cristo, eu te peço agora, Pai, a tua direção. Eu te peço agora, Pai, a tua inspiração. Eu te peço agora, Pai, a palavra revelada. Que venha o Senhor falar e não ao homem. Que eu diminua neste momento e o Senhor cresça. Que o Senhor fale em cada coração. Fale no meu também. Fala, Deus. Fala.
porque os teus servos aí ouvem. Fala, Deus, porque o teu servo ouve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. Então lhes orientarás dizendo: tão certo como eu vivo, diz Deus, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel, ó igreja, porque a vez de perecer, porque a vez de perecer, ó homem, ó mulher, que ainda não é um cristão, por que você vai perecer nos seus pecados? Deus está fazendo essa pergunta para você aqui agora. Amém? Porque não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer na morte do pecador. Diz Deus. Amém? Antes que o pecador venha se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e viva. Amém? Irmãos, nós sabemos, eu estou pregando isso desde o começo aqui. Essa palavra é apenas uma confirmação. Amém? Nós sabemos que nós somos carne. Se nós não tivermos vigilância, né? A nossa carne, ela tem desejos malignos, ela é má. O Senhor Jesus Cristo, ele disse lá no Evangelho de São João, a carne para nada presta, mas o espírito está pronto. Vigiai, para que não entreis em tentação. Amém? Então, o nosso espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Certo? Então, se você não tiver a vigilância necessária para você fortalecer o teu espírito com a palavra de Deus, com a oração, tá certo? E isso acompanhado com jejum, porque o jejum, ele mata a carne, ele crucifica a carne, certo? Então, você jejuar com sabedoria, em espírito de oração, lendo a Bíblia, você tá se fortalecendo espiritualmente e a sua carne ela está ficando fraca. Então, quando a tentação ela vir, você não vai cair. Você não vai perecer. Porque você vai estar firme na palavra de Deus. Amém? Você vai estar firme na fé. A palavra de Deus, ela é fé. O apóstolo João, na primeira epístola de João, amém? Antes do livro do Apocalipse, ele diz lá, o que vence o mundo, filhinhos? Senão a vossa fé. A nossa fé que vence o mundo. Amém? Então, em primeiro lugar, você tem que vencer você. O primeiro gigante a ser vencido, o primeiro Golias a ser vencido é você mesmo. É a sua carne. Porque a sua carne, ela vai querer... O que a sua carne quer? Sua carne quer... Se você, por exemplo, não é casado, não é casada, certo? Mas isso passa pela sua mente. Não tem como você negar isso, certo? Você vê uma pessoa que te atrai, você sente atração por aquela pessoa, se você estiver na carne. E ali, se porventura Satanás trouxer aquela pessoa, você se prostitui. Ou até mesmo se casa com uma pessoa que não é uma pessoa preparada por Deus para você. E aí, vai salvação. Sua salvação vai criar asinhas e voar.
Amém? Porque você está na carne. Você não fortaleceu a sua carne com a palavra de Deus, com o jejum e com a oração. E aí Satanás, ele vem, te apresenta o prato, amém? E você cai, você abraça, amém? Você troca a tua salvação por um prato belo, bonito, saboroso de Satanás, que é só ilusório, é temporário, é passageiro, amém? Aí Deus faz essa pergunta para você que ele está fazendo aqui, ó, para o povo judeu através do profeta Ezequiel, né? Por que perecereis nos vossos pecados? Né? Se converta dos seus maus caminhos e viva, pois eu não tenho prazer na morte do pecador, antes que ele se converta e viva. E o que é se converter? Se converter é como você fez da primeira vez. Aceitou Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados. E agora, Deus, ele não quer que você olhe mais para trás. Assim como os israelitas, Deus trata os israelitas aqui como povo ímpio. Eles olharam para trás, viraram as costas para Deus, depois de ter recebido as promessas. Amém? E é justamente essa preocupação de Deus com você hoje, meu irmão. Com você hoje, minha irmã. Deus, ele não quer te chamar de ímpio e de ímpia e nem de filho bastardo. Deus hoje, ele quer se alegrar com a sua atitude. Amém? Deus, ele quer se alegrar com o seu arrependimento, com a confissão dos seus pecados. Deus hoje, ele quer se alegrar com o conserto de Deus na sua vida hoje, através da fé que ele está te dando hoje nesta pregação. Porque você recebeu a promessa. Viu, igreja? Você recebeu a promessa. Assim como Israel, na antiga aliança, receberam a promessa. Mas eles fracassaram. Eles seguiram deuses estranhos. Eles seguiram o caminho largo. Eles saíram da porta estreita e entraram pela porta larga. Tá certo? E aí, seguiu o caminho dos deuses estranhos. Seguiu o caminho do adultério. Seguiram o caminho da prostituição. Seguiram o caminho da bebedice. Seguiram o caminho da violência. Seguiram o caminho da feitiçaria. Eles praticavam feitiçaria também. Inclusive, a tal ponto de sacrificar os seus próprios filhos a Baal. Você tem uma ideia do tamanho do pecado, da gravidade do pecado do povo de Deus. Eles se desviaram do Senhor e teve uma época que sacrificava os próprios filhos deles aos deuses estranhos das nações. Bem? Faziam imagens de escultura e adoravam aquelas imagens. Entendeu? Se prostituíam debaixo das árvores. A Bíblia relata tudo isso. Assassinavam muito lá em Jerusalém. Tinha muita matança de judeu contra o próprio judeu, muitos furtos, muitos roubos, muitos sacrilégios dos próprios sacerdotes. Sacrilégio aqueles que roubam o templo e profanam o templo santo do Senhor dentro das igrejas. Hoje, né? Naquela época, no templo de Salomão. Então, os israelitas, eles viraram as costas para Deus. E Deus está falando com eles aqui, nessa passagem de Ezequiel, tratando eles como ímpios, como se eles fossem nações gentílicas, porque eles receberam a promessa, tiveram conhecimento de Deus, comeram do bom, do melhor da terra, em parte, né? Não totalmente, porque a maior parte disso está reservado para o milênio. Então, eles receberam os livramentos de Deus, dos seus inimigos, provaram realmente que o Senhor é bom.
Amém? Mas mesmo assim, eles preferiram dar vazão à carne e seguiram após outros deuses, seguiram após outra carne, ou seja, eles viram virtudes, eles se entusiasmaram e acabaram sendo dilubriados pelos costumes das nações. Isso fez eles desviar. Amém? Eles também, em muitas épocas das suas vidas, eles acharam muito interessante as mulheres de outras nações. E ao invés deles casarem com as israelitas, eles abandonavam as israelitas e casavam com outras mulheres estranhas, praticando tal abominação diante dos olhos do Senhor, juntamente com adultério. Certo? Então, o pecado de Israel foi um pecado grave. Então, Deus levantou esse profeta para profetizar para a nação de Israel, para eles se converterem. Amém? Como diz aqui, ó. Então, lhes orientarás, ó filho do homem, dizendo, tão certo como eu vivo, diz Yehoshua, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim, a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, ou seja, o israelita que está vivendo como ímpio. Amém? Embora Ezequiel também ele foi levantado para pregar para outras nações, né? Mas aqui Deus está falando especificamente com o povo judeu. Deus está chamando o povo judeu aqui de ímpios. Amém? Então, que a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Aleluia. Glórias a Deus. Se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Amém? Então, todos esses pecados que eu acabei de relatar aqui, eram os pecados que os israelitas estavam enfrentando. Ou seja, estavam praticando, né? Eles não estavam enfrentando, eles estavam praticando. Eles cederam a esses pecados porque eles viraram as costas para o Senhor. E Deus está dando uma oportunidade para eles aqui se converter, para Deus restaurar eles. Como Deus levantou muitos outros profetas, mas não teve jeito, né? O povo judeu, ele não quis ouvir a voz do Senhor. Por isso que foi um povo rejeitado. Amém? Aí veio Jesus Cristo, né, para salvar aqueles que foram obedientes na antiga aliança e abriu um tempo, um espaço para o povo gentil, que somos nós agora, que pela fé se arrependemos também dos nossos pecados e aceitamos Jesus. Mas, se nós não atentarmos para as palavras de Deus, alimentarmos a nossa fé com a palavra de Deus e colocarmos em prática dia a dia, amém? Deus, ele vai falar conosco, assim como ele falou também para o povo judeu. Amém? Deus vai chamar eu de ímpio, Deus vai chamar você de ímpia. Você de ímpio, meu irmão. Se você virar as costas para Deus e voltar a ser o que você era antes. Certo? Não sei se você era homossexual, não sei se você era lésbica, não sei se você era prostituta, não sei se você era adúltero, não sei se você era traficante, ladrão, macumbeiro, feiticeiro, espírita, católico, não sei se você era pedófilo, não sei qual era o seu pecado. Amém? Cachaceiro, briguento, não sei qual era o seu pecado, você sabe.
Mas se você voltar para esse pecado, amém? Olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Olha a igreja, igreja do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações. Ele morrerá por causa do mal que praticou. Também, quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida, e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Então, esse versículo 15 aqui era o que era você, era o que era eu, embora nós não éramos ladrões. Também, se tem algum irmão aí que já foi ladrão, isso não é vergonha também, porque Jesus te libertou, você tem que falar o que você era, porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, nesse versículo 15, que nós éramos pecadores, estávamos caminhando para o inferno e para o lago de fogo. E nós se arrependemos. Tá certo? Nós se arrependemos. Mas se agora nós, que temos as promessas, que temos a fé, que temos a salvação, se nós olharmos para trás, que nem os israelitas olharam e foram rejeitados por Deus, até o final da grande tribulação, a qual Deus irá salvar um remanescente deles, não todos, o remanescente, tá certo? Olha só o que vai acontecer conosco, se nós tomarmos a mesma atitude que eles tomaram, depois deles conhecerem a Deus, as alianças, provar que o Senhor é bom e voltaram para trás. Se nós voltarmos para trás, olha o que vai acontecer aqui no versículo 14. Também, quando eu, por intermédio do profeta, versículo 13. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, veja bem, aqui a gente podemos enquadrar os cristãos fariseus, aqueles que dizem que não tem pecado, que são santos, que não erram, e continuam fazendo coisas que não agradam a Deus, mas diz que não é pecado. Eu já preguei sobre isso em outras lives. Tá? Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16, 17, 18, que fala lá sobre a libertinagem. Crentes libertinos, pode tudo. Já falei sobre isso. Tá certo? Então, o que acontece? As pessoas estão confiando nas suas justiças. Ah, eu dou esmola. Ah, eu dou dízimo. Ah, eu dou oferta. Ah, eu sou um bom esposo. Ah, eu sou uma boa esposa. Ah, eu ando correto, eu sou trabalhador, eu sou honesto. Certo? Então, está confiando na sua justiça, a palavra de Deus está dizendo aqui. Essa pessoa está confiando na sua própria justiça e não na de Deus. Tá? Por quê? Porque ela faz essas coisas corretas, mas ela acha que por causa dessas coisas corretas ela vai ser salva. E esquece dos outros pecados que a Bíblia condena, que é a libertinagem. Faz tudo isso, mas todo dia toma uma cachaçinha, toma um vinhozinho fermentado, né? Fala um palavrão de vez em quando, mas não se arrepende, não pede perdão. Tá? Passa na rua,
Não sai, não canta, mas gosta de olhar as mulheres bonitas, tá certo? De vez em quando dá umas bisoiadas no site pornográfico e acha que faz parte, tá tudo certo, tá certo? Gosta de assistir filmes e esportes de violência, contaminando os seus olhos, o seu espírito, entristecendo o Espírito Santo, que é manso, tá certo? E por aí vai, né, irmãos? Por aí vai. Por exemplo, crente fofoqueiro, fofoqueira, crente que pega as coisas emprestadas e não devolve, entendeu? Ou pega dinheiro emprestado e não paga, tá certo? Isso aí eu já fui um pouquinho mais a fundo, tá? Mas tem certos tipos de crente que não faz isso, mas faz outras coisas, como eu disse aqui, né? Aquela cachaçinha, né? Aqueles filmes de MMA, aquelas olhadinhas escondidas da mulher, né? No site pornográfico, e por aí vai. Né? A lista é grande, é que as horas não nos esperam, amém? Então, esse versículo, ele está querendo dizer, com esse tipo de justo, que, que busca a sua própria justiça e não a do Senhor. Tá certo? Ele acha que ele vai ser salvo porque ele pratica a justiça, porque ele vai na igreja, porque ele dá o dízimo certinho, a oferta certinho, mas ele ignora os outros pecados, os outros pecadinhos, e colocando um em cima do outro vai dar um pecadão. Amém? Pecadinho também leva para o inferno, irmão. A gente tem que se arrepender e pedir perdão, colocar a boca no pó. Amém? Olha só, vou ler o versículo 13 completo para vocês verem. Que é a palavra de Deus que está dizendo isso. É o Senhor que está me inspirando nessa palavra. Amém? Veja bem. Versículo 13 de Ezequiel, capítulo 33. Tá certo? Olha só. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, está vendo tudo que eu falei agora? Fizer o que é maligno, que é esses pecadinhos que eu acabei comentando, e tem muito mais. Né? Ele está confiando na justiça dele, nas outras coisas boas. Tá certo? Então, veja bem, e fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Tá vendo? Tudo que ele pratica de bom, Deus não vai levar em conta se ele praticar os outros pecadinhos. Ou talvez até pecado mais grave escondido. Deus não vai levar em conta as obras de justiça. Porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé e pela graça, que nos faz ter uma vida santa, certo? E viver uma vida de arrependimento constante. Amém? Aí sim, isso traz salvação. As obras, elas vão ser computadas para a justiça, para galardão. Mas as obras não salvam. O que salva é você ser uma cristã santa, um cristão santo e cheio do amor de Deus no seu coração, para você também poder amar o seu próximo. Essas coisas sim traz salvação. Amém? É você ter os frutos do Espírito. Tá? Dom nenhum salva. Dom de língua, dom de louvor, não. O que vai salvar é o dom do amor, o dom da graça, o dom da fé, o dom da santidade. Isso é que salva. Amém? Glória a Deus. Então está aqui, ó. E fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Tá vendo? Então, irmãos, esse é o recado, amém? Essa é a mensagem que o Senhor me deu para trazer nesta noite para os irmãos, amém? Eu espero que os irmãos tenham sido edificados, amém? Que os irmãos possam assistir novamente essa mensagem do começo até o fim, porque quanto mais os irmãos assistir, mais os irmãos vão ser edificados, amém? Porque Deus fala do começo ao fim. Os irmãos viram que eu não preguei aqui nenhuma heresia. Tudo que está na Bíblia, tudo que acontece, tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer,
com a gente se nós não formos fiel. O inferno é um lugar real, ele existe. Os demônios existem, tá? Tanto nas potestades do ar, quanto aqui na terra, quanto no inferno. Tem demônio para tudo quanto é lugar, nós estamos cercados. E se você não fortalecer a sua fé com a palavra de Deus e pôr ela em prática na sua vida, a sua carne vai te derrubar, junto com os demônios. Tá certo, irmãos? Então, fica na fé, se alimenta com a palavra de Deus sempre, faz a oração da confissão, do arrependimento sempre, tá? Procura abandonar os pecadinhos também. Não é só os pecadão, não, os pecadinhos também. Sempre confessa, porque o Senhor é fiel para te perdoar e deixar a tua alma mais alva do que a neve. Amém? Então, essa foi a mensagem. Amém? E que todos fiquem com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima live com uma mensagem poderosa também, em nome de Jesus Cristo, se Deus assim permitir. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glórias a Deus.